Bem, eu tenho me dedicado ultimamente a fazer biografias de mulheres. Eu sempre digo que biografia é uma coisa complicada, porque a vida inteira de uma pessoa ninguém consegue narrar. Então, eu faço mais, vamos dizer, perfis, não é? Perfis jornalísticos, evidentemente, baseado em muita pesquisa. A Maria é da minha oitava biografia. Eu, para lembrar e ver que tipo, só brasileiras e só mulheres. Dona Maria José Barbosa Lima foi a primeira esposa do Barbosa Lima Sobrinho. Eu tinha muita curiosidade, porque Barbosa Lima, que foi presidente da BI muito tempo, um homem extraordinário, e Barbosa Lima era um homem muito alto, muito grande, muito forte, e a mulher dele era baixinha, pequenininha, e eu tinha uma curiosidade enorme para saber quem era ela. Consegui, com muitas entrevistas, e fiz o livro Dona Maria Barbosa Lima. E aí depois fiz a Dalgisa Neri, poeta, não sei se vocês conhecem a Dalgisa Neri, mas foi uma mulher extraordinária e muito estranha também. Que a Dalgisa Neri, primeiro, foi casada com Ismael Neri, grande pintor, homem da cultura brasileira importante, mas Ismael foi um horror de marido para ela. Ismael oprimia a Dalgisa de uma maneira horrorosa. Enquanto isso, o Ismael tinha o grupinho dele de homens, a Dalgisa só ficava servindo cafezinho para o grupo de homens, não podia abrir a boca. Mas quando Ismael morre, aliás, morre, Ismael era um ser esquisito, morre no dia que ele marcou num quadro dele, né? O amigo dele, o Murilo Mendes, começou a querer namorar a Dalgisa. Aí a Dalgisa percebeu que o negócio do Murilo era mais com o Ismael do que com ela e fugiu. E, para mim, fez errado, porque abandonou o Murilo Mendes e casou com um homem horroroso, que era o Lorival Fontes, fascista, né? O homem fascista do Getúlio, porque Getúlio Vargas tinha dois lados. Getúlio Vargas era capaz de jogar dos dois lados, né? Direita e esquerda, mas a direita dele era o Lorival Fontes. E a Dalgisa larga, não se interessa por Murilo Mendes e casa com o Lorival Fontes. Mas depois ela cansou de fascismo, se candidatou por o partido, esqueci agora qual foi, acho que foi PSB, Partido Socialista, e virou uma deputada muito ativa, muito interessante. Esqueceu, quer dizer, completamente Ismael saiu do universo dela, vamos dizer assim, e ela virou uma política bem atuante. E por isso me interessou essa mudança de vida dela, né? A Dalgisa também teve um fim estranhíssimo. Ela estava bem, bem de saúde, bem de cabeça, pegou um táxi, foi para uma casa de repouso e lá ficou para morrer. Depois da Dalgisa, que eu achei que a Dalgisa tinha essa dupla face, política e poeta, né? Uma grande poeta. Depois da Dalgisa, eu peguei a dona Darcy Vargas, que eu ficava pensando, meu Deus, como é que alguém pode casar com Getúlio Vargas e aguentar o tempo todo? Eu ficava muito procurando isso, como é que as mulheres se portavam junto aos seus maridos, ou homens de companhia. E descobri uma mulher maravilhosa, Dona Darcy Vargas. O livro chama Darcy, a outra face de Vargas. Realmente mostra um Getúlio Vargas, ela ficava ao lado, não se metia, e mesmo na maior ditadura, ela estava só sabendo onde é que tinha criança para cuidar, onde é que tinha, enfim, ela ficou cuidando das pessoas carentes sem se meter absolutamente na política. Gostei de fazer a Darcy Vargas e, em seguida, fiz a Berta Ribeiro, que eu fui muito amiga de Darcy. Trabalhei com ele na Secretaria de Cultura, e a Berta Ribeiro era. As pessoas diziam, a Berta, mulher de Darcy? Não.
Ela é muito mais do que a mulher de Darcy, uma mulher extraordinária, uma antropóloga genial. Aliás, o livro eu botei o nome de Berta Ribeiro, Aos Índios com Amor. Ela amava os índios, ela realmente foi uma antropóloga absolutamente genial. E amou Darcy o resto, toda a vida, separou dele, porque Darcy namorava adoidado tudo quanto é mulher, então a Berta cansou e largou Darcy. Mas já, mesmo velhinhos, os dois se encontravam. Eu assisti muito na casa de Darcy, a Berta lá e Darcy dizendo: Ô, Berta, vamos casar outra vez? Aí Berta disse: que é isso, Darcy, não caio nessa outra vez, não. Enfim, eles tinham uma relação muito simpática, mesmo depois do casamento fracassado. Maria Martins, ia esquecendo da escultora fantástica Maria Martins, que eu também biografei com muito prazer, porque realmente a obra dela até hoje é espantosa. E ela tinha uma relação muito estranha com as pessoas aqui, com o Brasil em geral, a Maria. E só depois que eu publiquei o livro é que eu descobri, minha enteada disse que Calado, meu marido, né, Antônio Calado, tinha recebido a Maria Martins em casa. Eu digo, pô, eu ainda não conhecia ele, não tive essa chance de jantar com a Maria Martins. Geni foi minha tese de doutorado. Eu quis provar que realmente uma biografia era uma coisa complicada e peguei essa moça de São Paulo que foi maravilhosa, ela fez uma revista feminista, Valquíria, e eu estudei isso, essa relação entre o feminismo, enfim. Quer dizer, eu aproveito essas biografias para ir estudando o Brasil e estudando as mulheres brasileiras. Quer dizer, não só aquela que eu peguei para biografar, mas as mulheres em geral. E estou muito satisfeita de ter agora pegado a Maria Ieda Leite Linhares. Conheci pouco a Maria Ieda, vi 2 vezes na vida, mas estou cercada até hoje de pessoas que adoram e admiram Maria Ieda. Porque ela realmente fez da história, da disciplina história que ela dava na faculdade, uma ciência. Quer dizer, ela tinha horror daquela história do Elviana, de datas e nomes, coisas e tal. Ela ensinou a pesquisar história. E pesquisar, e a coisa mais importante foi também pesquisar o outro lado da Lua, como ela dizia. Mas todo mundo fala na história do Brasil como se tivesse só escravo e senhor de escravo. Não. Tinha um campesinato enorme plantando mandioca, milho, e é essa gente que eu quero estudar. Isso foi uma novidade tremenda na historiografia brasileira. Aliás, ela introduziu nos currículos, hoje qualquer faculdade tem, qualquer universidade, mas foi ela que introduziu a história da agricultura no Brasil. E tem um porquê. Por que Maria Ieda se interessou por isso? Porque ela foi muito amiga de Josué de Castro. Aí é outra pessoa que eu não posso deixar de falar. Para começar, eu sou pernambucana e adoro os pernambucanos ilustres. Josué de Castro foi um brasileiro muito importante. Josué de Castro simplesmente foi preso, caçado, expulso do Brasil, porque dizia que no Brasil tinha fome. Escreveu Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, e os militares não suportaram. Sabe que ele estava falando mal do Brasil para o mundo, porque realmente os livros dele alcançaram o mundo inteiro. E é muito estranho, porque o Brasil vai e volta, que agora nós temos a mesma coisa, temos um governo que diz que não há fome, que é conversa de esquerdista, enfim. Mas eu lembro sempre de Josué querido, que se matou no exílio, não suportou a saudade do Brasil. Quando ele pediu pela 5ª vez para devolver o passaporte dele, foi negado pelo Costa e Silva, que depois virou dono do Brasil. Ele não aguentou e cometeu suicídio.
Então, isso tudo me fez achar que eu tinha que fazer a vida da Maria. A contribuição dela à ciência da história e as pessoas com quem ela se comunicou. Maria Ieda era cearense e, desde pequena, era atrevida. Isso é que me fascinou nela. Ela, com 8 anos de idade, botou uma fita vermelha no cabelo, a fita do cabelo, que era o signo da Aliança Liberal, que era a campanha contra o governador do Ceará, que já tinha estado 3 vezes no governo. Então, a aliança era, vamos dizer, conduzida, liderada por Batista dos Ardos. E ele fez um discurso incrível na porta da casa dela. O pai não apareceu, porque o pai não era favorável à aliança, mas deixou, porque ele não usava contrariar a filha. E ela, então, ficou interessadíssima, depois que cresceu, de descobrir quem era aquele homem que ela tinha escutado sem entender nada do que ele dizia, mas adorou participar. Quer dizer, ela já era interessada em história, sem nem saber. Fez o curso, aliás, não, ela teve uma escolaridade muito ruim, porque a família se mudou muito. O pai era exportador de algodão, e quando caiu a comércio de algodão, ele foi para Porto Alegre achando que ia se dar bem, e não se deu bem. Então, Maria Ieda ficou sem colégio nenhum, e ela tinha uma mãe muito engraçada. A mãe era católica, ia à missa todo domingo, tudo bem, mas tinha horror de colégio de padre e de freira. Então, ela foi criada com essa ideia de que colégio de padre só serve para família granfina, e de freira, mais ainda, para preparar as moças para casar. Então, ela queria uma profissão. Não conseguiu, e em Porto Alegre ela teve um problema de ouvido muito sério, que até ela, bem já velhinha, teve problema de audição muito, muito séria, que já pegou lá em Porto Alegre. Mas na viagem, ela dizia, eu sou uma autêntica pau de arara, porque na viagem ela fez de Ita. E no navio, que demorou 13 dias para chegar a Porto Alegre, ela e o pai dançavam toda noite. O pai tirava ela para dançar e ela dançava todos os ritmos com o pai. Ela adorava o pai. Dizia que o pai era muito sem pátria velha, ela dizia, quer dizer, não tinha atualidade política, e também não tinha tido uma educação primorosa. A mãe não, a mãe, ao contrário, era de uma família mais requintada e era costureira de uma família rica. Então, que importava livros e a mãe passava para ela. Então, ela, desde pequena, já lia aqueles livros que a família rica lá estava também dela. Ela tinha esse problema de não ter tido uma escolaridade boa. Ela foi para a faculdade e logo o Delgado de Carvalho, que foi o grande mentor dela, né, o professor maravilhoso, aliás, foi meu professor, eu tive essa sorte, o Delgado a chamou para assistente. E com Delgado de Carvalho ela aprendeu muito, porque Delgado foi o grande professor de história que revolucionou muito a história do Brasil. Ele tinha nascido na França, o pai era brasileiro, enfim. A história de Delgado é maravilhosa, mas não vamos perder tempo com ele. E então, cedo, o Delgado se afastou da cátedra, ou melhor, se aposentou, e ela assumiu a cátedra muito cedo e pegou a história contemporânea. E se destacou por isso, porque quem mandava na Faculdade de Filosofia, quando ela entrou lá, era Hermenildo Viana, que dava história antiga. E ela fez tudo ao contrário. Ela começou a dar história atual. Como eu disse, é a história da agricultura do Brasil, porque ela foi muito perseguida na ditadura e teve que se exilar na França. Foi perseguida pelo próprio Hermenildo Viana, que era colega dela na faculdade, mas foi uma peste. Aliás, no meu livro, o capítulo sobre Hermenildo é o Nefando Hermenildo. Ela, então, foi
para a França. Lá ela foi recebida de braços abertos, porque ela já tinha uma boa correspondência com alguns professores importantes lá. Ela deu aulas nas universidades de Vincennes e de Paris e aprendeu na França o seguinte, a questão das fontes, da importância das fontes tipo cartório, coisas de batismo, certidões de batismo, registro civil. E tudo isso. Então, ela ensinava aos alunos isso. Não fica dizendo eu acho, fica vendo os dados. E os dados estão muitas vezes nos cartórios. Isso foi uma novidade absoluta, porque a USP, né, fazia questão de fontes, mas as fontes mais de livros, né? E ela não, ela disse, vamos aos documentos. Ensinou isso para os alunos, a pesquisar documentos, isso foi fundamental. Ela quando o aluno dizia, mas como é que eu vou conseguir isso? Se vire. Ela gostava muito de dizer essa expressão, se vire. E o aluno aprendia a pesquisar. E a segunda coisa, como eu já disse, foi a história agrária. Isso foi fundamental num país como o Brasil, que até hoje é um país agrário, que não tinha uma história da agricultura. Todo mundo achava que só tinha senzala e casa grande. Então, era escravo ou dono de fazenda. E ela provou que a maioria da população, muitas vezes, não estava nem outro segmento. Eram os pequenos agricultores, e que esses é que as pessoas, os historiadores, tinham que descobrir. Isso, para mim, foi a grande descoberta da Maria Ieda. Ela, até o fim, mexeu com isso, formou muita gente com isso, e ela escreveu poucos livros. Ela não queria saber de escrever livro, ela queria saber de formar gente. Tanto que o meu livro se chama Maria Ieda, Formadora de Gente. O que ela queria era formar gente em história, fazer da história uma ciência. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.